Olá, vamos fazer agora algumas reflexões sobre o conceito tradicional de sujeito. Eu costumo dizer que sujeito é o termo que pratica a ação verbal, 2, que recebe a ação verbal, ou que sujeito é número 3, aquele que pratica e que recebe ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Para esse nosso primeiro caso, eu tenho o seguinte exemplo: Jonas leu um livro. Quem praticou a ação verbal, quem praticou essa ação de ler, foi Jonas. Então, Jonas é esse termo que nós damos o nome de sujeito. No caso número 2, nós temos, por exemplo, a seguinte frase: um livro foi lido por Jonas. Nesse caso, perceba que esse termo destacado, um livro, recebeu a ação verbal, recebeu a ação de ser lido por alguém. Então, o termo um livro exerce a função sintática de sujeito nessa oração. E para o terceiro caso, nós temos o seguinte exemplo: Jonas se cortou. Nesse caso, quem praticou e quem recebeu ao mesmo tempo essa ação expressa pelo verbo cortar foi Jonas. Jonas praticou a ação de se cortar e recebeu ao mesmo tempo essa ação. Mas nós temos aqui também a possibilidade de termos elementos diferentes para exercer essa função sintática de sujeito. Nós temos Jonas e Marta se beijaram. Jonas praticou a ação e Marta também. Então, eles praticaram e receberam simultaneamente a ação expressa pelo verbo. Porém, essa definição só pode ser aplicada quando a oração possui um sujeito, porque nós vamos ver ali na frente que pode existir oração sem sujeito. Contudo, na oração sem sujeito, nós não vamos poder ter esse conceito de sujeito. E repare que o sujeito nem sempre é uma pessoa. Por exemplo, aqui eu tenho Jonas, Jonas e Marta. Eu poderia ter também um, um item, um termo, uma informação que não fosse um ser humano. Por exemplo, eu tenho um livro nesse segundo caso. Então, sujeito é um termo. Então, eu dizia ali atrás que essa definição só pode ser aplicada quando a oração possui sujeito, porque existem oração com sujeito e oração sem sujeito. Veja agora alguns casos. No exemplo da letra A, nós temos choveu durante a tarde toda. E nós sabemos que quando os verbos expressam um fenômeno da natureza, então a oração é oração sem sujeito. Então poderia ter chover, relampejar, trovejar, nevar, expressando um fenômeno da natureza. No próximo exemplo, nós temos na letra B, haverá aula amanhã. Nesse caso, perceba que eu tenho o verbo haver no sentido de existir. E diz a regra que quando nós temos o verbo haver no sentido de existir, então a oração é sem sujeito. Você precisa conhecer o verbo haver, a conjugação desse verbo, porque no futuro do presente você tem haverá aula amanhã. E no passado, no pretérito perfeito, ficaria houve aula ontem. Claro, quando você passa para o pretérito, você tem que trocar o amanhã pela palavra ontem. O terceiro exemplo, letra C. O terceiro caso é quando nós temos o verbo fazer, o verbo estar e o verbo ser.
indicando tempo cronológico ou tempo climático. Veja, na letra C, fez calor durante a madrugada. Então, eu tenho o verbo fazer. E na frase C', nós temos está frio hoje. É o verbo estar, no sentido de tempo climático. E no exemplo C', é tarde agora. É o verbo ser, indicando tempo cronológico. Então, todos esses 5 casos, que na verdade são 3, mas eu coloquei aqui 2 subcasos, nós temos oração sem sujeito. Recapitulando, verbo indicando fenômeno da natureza, verbo haver no sentido de existir, e os verbos fazer, estar e ser, indicando tempo cronológico ou tempo climático. Nesses casos, nós temos oração sem sujeito. Então, nós não teremos a aplicação desta definição de sujeito. Portanto, a definição de sujeito aqui proposta só funciona quando a oração possui sujeito. Então, por que a gramática tradicional nos diz que sujeito é um termo essencial? Aqui nós temos no dicionário online de português a definição da palavra essencial. Significado de essencial: substantivo masculino, o que é imprescindível, muito necessário, o que não pode ser deixado de lado ou ignorado, algo fundamental. O essencial para uma mãe são os filhos. Esse dicionário colocou um exemplo desta palavra sendo aplicada. Como adjetivo, é algo que expressa o mais relevante ou significativo de algo, necessário, que é próprio a algo ou a alguém. A inteligência é sua característica essencial, que é primordial, que não se pode dispensar. Funcionário essencial. Na medicina, diz-se da doença que existe independentemente de outras. Na bioquímica, é característica de certos aminoácidos que devem ser adquiridos através da ingestão de alimentos, uma vez que sua síntese não é possível pelo organismo humano. Etimologia, origem da palavra essencial, vem do latim essentialis. Sinônimos de essencial. Essencial é sinônimo de primordial, fundamental, importante, imprescindível, indispensável, necessário. E como antônimos, nós temos essencial é o contrário de acessório, prescindível. E aqui a fonte. Logo, nós temos esta pergunta muito válida. Por que a gramática tradicional nos diz que sujeito é um termo essencial se vai existir uma oração sem sujeito? Entenderam? E para nos ajudar nesta reflexão, eu sugiro a leitura de um livro muito bom chamado Morfossintaxe, da Flávia de Barros Carone, da série Fundamentos, editora Ática. Essa reflexão você consegue encontrar da página 72 até a página 74 desse livro. Vale a pena ler porque esta autora provoca vários questionamentos e traz também algumas reflexões sobre conceitos diversos da morfossintaxe da língua portuguesa. Um abraço e até o próximo vídeo.